Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus, capítulo 25. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Nós vamos ler do versículo 14 em diante. Lá no Novo Testamento, Mateus, ele era chamado também de... Quieto? Mateus era chamado também de? Levi, obrigado. E ele era de qual tribo mesmo? O Evangelho de Mateus foi escrito para que povo? Esse mesmo, para os hebreus. Por isso que ele vai trazer para a gente uma genealogia. O Evangelho de Mateus, ele vai falar sobre o Jesus que voltará, o rei que voltará. A última doutrina da quadrangular. Mateus capítulo 25, do versículo 14 em diante, diz assim a minha tradução: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1 talento saiu, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o seu senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receioso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10, porque a todo aquele que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Assente-se, por favor. É impressionante como Jesus, ele sempre nos trouxe uma linguagem alcançável. Sempre. Se lá atrás ele chegava, por exemplo, para os pescadores e ele falava: vinde e eu vos farei pescadores de almas. Ele chegava, por exemplo, para aqueles da agricultura e falava: eu sou a videira verdadeira. O ramo que não está ligado a mim não produzirá frutos. Ele chegava para os pastores de rebanho, pastores de ovelha, e falava: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Isso é, Jesus, ele sempre teve uma linguagem alcançável, até para as mulheres que na época eram menosprezadas. Ele chega e ele conta a parábola ali das dracmas perdidas, que era ou para as aldeãs,
ou para um outro tipo de tribo, que eram 10 dracmas que se usavam ali como memória, e não principalmente como finanças. Mas ele sempre teve uma linguagem alcançável. Só que hoje, Jesus te enviou aqui, porque Ele quer falar com os seus servos. E você, meu irmão, e você, minha irmã, é servo e serva de Jesus. Amém? Você sabe disso? Sabe? Porque Ele testifica no teu coração isso. Todos nós sabemos que nós temos que melhorar. Todos nós sabemos que nós temos que nos ajustar e sair cada vez mais da zona de conforto. Então, nesse texto, nesse relato de Mateus, Jesus conta a história de um senhor que antes de partir para longe, ele vem e ele reparte os seus bens, os seus recursos, com quantos servos? 3 servos. Que ele considerava servos irresponsáveis, infiéis? Não, né? Ele partilhou os seus bens com 3 servos que ele achou digno. E depois ele volta para que eles venham prestar conta daquilo que eles receberam para administrar. A linguagem de Jesus ela é clara no texto porque ele fala de responsabilidade e cuidado. Ele fala sobre avançar. 3 pontos: responsabilidade, sobre cuidado e sobre avançar. Uma criança pode entender sobre cuidar, lógico que é como na altura da sua maturidade. Um adolescente entende como na sua idade, na sua confusa maturidade ali ainda. Mas Jesus não passou isso para uma criança nem para um adolescente. Ele passou isso para alguém num momento que ele considerou digno. Digno para frutificar. Entenda o que eu vou falar. Preço se negocia, valor não. A nossa unção, ela é inegociável. É importante ter responsabilidade com a unção que Deus colocou para a gente, porque tudo isso serve para salvação e cuidado dos seus. Nós precisamos tomar, sim, cuidado e vigilância com o título de cristão que nós recebemos. Porque o céu, ele é para arrependido. O céu é para arrependido. O céu não é para quem fica se explicando. Que dessa vez não é, que dessa vez que ainda é muito cedo, ou que é muito tarde, ou que aquela irmã, aquele irmão, olha, é difícil ter comunhão com eles porque eles são muito agitados ou muito devagar. Jesus ensina as pessoas que estão perto dele. E infeliz é a pessoa que não é ensinável. Versículo 14, Jesus usa o exemplo de um senhor, alguém que tem autoridade, alguém que tem poder. Na verdade, ele está falando dele mesmo. E isso é compreensível para nós. E ele também fala de servos de confiança. E servos de confiança, nós também entendemos que são os seus seguidores. Jesus deixa claro que esse senhor parte para uma missão. E ele reparte os seus bens para os seus servos. Jesus partiu para uma missão? Só uma pessoa falou que sim. Mas olha só, no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 1 ao 3, diz assim, ó: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim? Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. Jesus não deixou de trabalhar não. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Esses bens, Jesus chama de talentos, que na nossa linguagem significam habilidades. Mas talento para a cultura da época significa algum tipo de moeda, algum tipo de valor. Mas Jesus deixa claro que também tem a intenção de tratar talentos, habilidades ou bens. E eu tenho 4 observações para fazer com você aqui. E saiba que Deus não está falando com aquele que não está aqui. Deus está falando conosco, comigo e com você.
Presta atenção no que eu vou falar. Primeiro ponto, primeira observação. O Senhor, Ele não te entregou problemas. O Senhor não te entregou dilemas. O Senhor não te entregou cargas. Ele te entregou os seus bens. Ele falou, Ele não disse assim, ó, Sadi, eu vou ali e fica com esse monte de problema para você. Ele não disse isso, né, Thalina? Eu vou lá e você fica com esse monte de BO aí. Tá bom? Quando eu chegar, eu quero essa casa limpa. Ele não disse isso. Ele está falando, olha, eu vou entregar o que é precioso para você. Eu vou entregar o que é precioso para você. Unção tem poder de atração. Unção é um propósito, uma capacidade que o próprio Deus dá para mim e para você, que é o motivo do nosso nascimento. E a unção, ela tem um objetivo, que é alcançar e trabalhar com pessoas. Não existe uma unção para não ter que lidar com ninguém. Porque o trabalho sempre é de reino, e reino envolve pessoas. Ele nos deu os seus bens. Aí eu já vi pessoas, várias pessoas falaram bem assim, pastor, olha, eu já coloquei na mão de Deus. Já viu a pessoa falar isso? Eu coloquei na mão de Deus. Meu irmão, Deus colocou nas tuas mãos, e as mãos dele estão sobre você. É importante entendermos isso. Entenda que a tua voz, ela não é um problema. A tua voz é um bem de Deus, é uma capacidade dele. Essa capacidade de liderança que você tem, não é uma cruz, é um bem de Deus. O fato de você servir em alguma função, cargo, fazer alguma coisa bem, não é um peso, é uma graça divina para você. É um bem de Deus. O fato de você estar no altar ou não, a responsabilidade de dirigir um louvor, uma mensagem, de alcançar pessoas, de visitar, não é um problema, é um bem. A habilidade que você tem de consertar coisas, a didática que você tem de aprender, de ensinar, não foi um problema, mas é um bem de Jesus. A capacidade que você tem de ganhar dinheiro não é um peso. A capacidade que você tem, meu irmão, de receber revelações proféticas, não é um peso, é um bem. Encare diferente o que Jesus te entregou, e você vai olhar diferente o que você tem pela frente. É uma missão, não é uma tortura. Quantas pessoas que você já ouviu, sabe aquele lamento, ai Jesus não, Senhor, vi outro, para mim, Jesus. Já viu tantas pessoas reclamando assim? Meu Deus, esse é um fardo. Paulo ter que lidar com os mais ignorantes. Senhor, a inteligência, saber, é um fardo. Meu Deus do céu. Isso para mim é petulância só, isso é cinismo, isso é narcisismo. Mas o ministério que Jesus te confiou, meu irmão, não é um problema não. É uma prova de amor. Talvez você trata os bens de Jesus como se fosse um problema. Que outros bens que eu falo? O que Deus confiou a você, seja carro, seja família, seja o teu próprio corpo físico. O teu espiritual não é um problema que Jesus te deixou, mas um bem. E talvez você possa estar negligenciando algo. Teu filho não é um problema, teu filho adolescente, tua filha, é um bem de Jesus. E você, que tem que repreender, às vezes, o filho, está dentro dessa responsabilidade sim. Pastor, mas está nas mãos de Deus, eu já lavei as minhas mãos. Não! Não! Está nas tuas mãos, e as mãos dele estão sobre mim e sobre você. A tua opinião, ela é importante. A minha e a tua opinião, ela é muito importante nas redes sociais, nos ambientes onde nós estamos. É importante aprendermos com Jesus a linguagem correta. A linguagem correta para que haja um resultado saudável. Porque às vezes nós estamos falando de um jeito, a pessoa ela não entende. Tem um pastor do Ministério Pingo d'Água, lá do Rio de Janeiro, e eu achei muito interessante quando eu estava no retiro, e ele trouxe uma mensagem para mim de testemunho incrível, lá na base underground,
quando ele falou que ele cresceu com os pais dele, pastores de uma denominação bem tradicional. E ele se envolveu com muita coisa errada na vida dele, porque ele não entendia o que os pais falavam. Ele não entendia aquele tipo de doutrina, aquele estilo de vida. Aquilo não cabia no coração, ele não entendia aquele linguajar. Até que, de alguma forma, Deus se revelou a ele em uma linguagem. Ele é pastor, ele é fundador de um ministério. Ele agrega moradores de rua, um trabalho incrível que ele faz, que virou uma colônia ali, um ministério incrível. Você está entendendo? Então, se você quer pregar o evangelho para uma criança, não vai ser da mesma forma que você vai pregar para uma pessoa de idade. Então, eu e você precisamos entender que não é um fardo, é um bem. Jesus nos confiou pessoas, Ele nos confiou um ministério, meu irmão. As mãos de Deus estão sobre nós. Não fuja da sua responsabilidade. Jesus não queria te castigar. Jesus te amou, por isso confiou os bens dele nas suas mãos. Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Na terceira vez, você me ama? Te amo, Senhor. O que Jesus falou para ele? Então, cuida das minhas ovelhas, cuida do que é meu. Apacenta. Quando você era mais novo, você fazia o que você queria, cingir a ti mesmo, cuidava só de você. Mas agora você vai para lugar que você não quer. Você vai lidar em situações que você vai ter que ser obrigado a sair da zona de conforto. Você vai ter que se adaptar. O pastor Jeff está fazendo de novo, né, o curso de espanhol. Porque vão lá para a Venezuela agora, né? É isso? Divisa ali, Venezuela. É aonde mesmo? Pacarama, divisa com Venezuela para fazer esse trabalho de alcance ali, não é? Mas você gosta de estudar espanhol, Jefferson? Eu e ele, nós não sabemos nem falar português direito. Caipirês a gente fala, um misturado de tudo. Mas para falar espanhol, eu, por exemplo, não tenho... A Gleice, ela ouve uma música em inglês, ela já canta. Eu não sei. Na minha cabeça estou cantando em inglês, entendeu? Mas quando abre a boca, parece que só sai vogal. Mas ele tem que sair da zona de conforto. Estudar. Eu vou falar uma coisa para você. Eu nunca fui fã de leitura, por conta dessa hiperatividade. Nunca fui fã de leitura. Então, eu ficar parado durante horas, estudando, e escrevendo, preparando uma mensagem, às vezes dias, às vezes o dia inteiro fechado na igreja fazendo isso, é uma tortura para mim. Entre aspas, sair da zona de conforto assim. Mas é uma necessidade. Quando você era mais novo, você fazia o que você queria quando você era imaturo, mas Jesus te chamou e Ele te confiou um bem, e nós precisamos ter uma linguagem de alcance. E eu lembro que a primeira vez que eu peguei no microfone, eu lembrei de um rapaz que ele sabia falar um inglês meio limitado na conversação, e ele contou, eu estava vendo ele contar essa história, que daí ele falou, para você falar o inglês, você tem que pensar o inglês. E eu fui para os Estados Unidos, quando eu cheguei lá, perderam a minha bagagem. E eu lembrando vocês que para você falar, eu estava nervoso, para você falar o inglês, você tem que pensar o inglês. Então eu cheguei para a pessoa responsável e eu falei, no. Ele não lembrava de muita coisa. Por quê? Por conta disso. E eu lembro que eu estava com uma bagagem dentro de mim, uma vontade de pregar, de falar, de testemunhar o que Jesus fez na minha vida. E lá na 10ª igreja, quando na escola bíblica foi me dada a oportunidade de apresentar um trabalho em sala de aula, eu peguei o microfone e foi, no. Eu saí de lá e falei, o que foi isso? Que frustração! Eu não consigo transmitir o que está dentro de mim. Eu pensei, preciso ter uma linguagem de alcance, em outras palavras, o que está acontecendo? E daqui a pouco eu começava a falar, ficava gago, o que eu vou fazer? Porque dava um nervosismo, adiantava as coisas, o que eu vou fazer? Aí daqui a pouco as palavras saíam mais rápido do que eu pensava e tentava produzir, virava uma bagunça aquilo, por conta do imperativismo, essas coisas todas, e daqui a pouco você falava tudo errado, haja o que hajar, você misturava um monte de coisa. Eu lembro uma vez, tadinha, né? Alguém vou lembrar aqui da saudosa irmã Maria, que era casada com o pastor Ismael, e eu falando rápido, eu disse, você tem que largar essa velha mania, eu falei, você tem que largar essa velha Maria.
mas a linguagem de alcance, ela vai trazer outro resultado para a gente. Então, eu tenho que sair da zona de conforto. Pedro, tu me amas? Então te vira, porque você sabe da tua missão. Quem recebeu 5 talentos, negociou e estava já com 10 talentos. Porque o amor faz isso com a gente, nos aperfeiçoa, né? O Ivan começou a aprender a tocar contrabaixo. Ele toca contrabaixo, ele toca violão e ele toca bateria. Você está entendendo o que eu estou falando, a seriedade disso? O que tinha 2 talentos, negociou. E agora, estava com quantos talentos? 4 talentos. Me ajuda, Marcelo, por favor, aqui. Por favor. Ao que recebeu o talento, o que ele fez? Uma falsa seriedade, um falso compromisso, na verdade, um comodismo, uma covardia, uma petulância disfarçada de seriedade. Ele saiu da posição. Segundo ponto aqui, segunda observação nesse texto. Não deixe o lugar da honra. Trabalhe, invista, use a fé que lhe foi confiada, mas não saia do último encontro que você teve com o Senhor. Um dia ele me chamou e ele falou: pregue, ensine e pregue a minha palavra. Vai ser nesse lugar que ele vai me encontrar, isso é, nessa condição que ele vai me encontrar. Eu estou falando para você, a questão ela não é geográfica o problema. Às vezes envolve, mas a questão ela é relacional. Porque quando ele voltar, ele vai voltar no último lugar que ele te encontrou da última vez. Eu estou falando sobre prestação de contas. Ele vai falar como está escrito: apresente as tuas mãos, eu quero ver o que você fez por meio do corpo. Você sabe o que é o amor nessa ótica? O amor, ele é a capacitação para a multiplicação do talento. Ah, mas até hoje eu não me encontrei ainda. Falta amor, porque o amor é disposição. O amor faz a gente encontrar um jeito. O amor faz a gente engolir um caminhão de orgulho. E por mais que você ache que você está certo, pegar na mão da esposa, do marido, e falar: olha, se eu pudesse mudar tudo aquilo, eu mudava, tá? Me perdoe. Faz você tomar muitas atitudes engolindo orgulho, porque o amor nos ajusta nesse objetivo. Tá? Então a pessoa pensa assim: ah, pastor, mas até hoje eu não me encontrei. Falta amor. Pedro, tu me amas? Então faz. Já parou para pensar? Aquele camarada que fala: mas eu te amo, eu te amo. Ele nunca trabalha, ele não sustenta a família, ele não repara nada em casa, ele não passa segurança nenhuma em casa, ele não trabalha fora, ele só fica de ideia. Mon amour, já viu esse aí? Mon amour, ele gâteau de marché, beija a mão, sensualiza. O amor, ele é prático. E ela? Eu te amo, eu te amo, te amo. Nunca honra nada. Nunca honra nada. Soltar um cartão na mão, misericórdia. Em casa, é uma bagunça só de tudo. Não tem responsabilidade. Quando eu falo que o amor é prático, eu amo os meus filhos. Deixa tudo largado, não cuida de nada, não se preocupa com nada. O amor é... Aí eu falo: eu amo a Jesus. Eu amo a Jesus. Aí eu não me envolvo com o corpo dele, eu não me envolvo financeiramente, eu não me envolvo com o meu tempo, com o meu trabalho, com as minhas decisões. Isso é, mas se a gente ama, a gente a gente se envolve, a gente dá um jeito. Pedro, você me ama? Sim! Então toma esses talentos, Pedro. Toma esses talentos. Cuida do meu rebanho. Mas eu sou pescador. Eu não sou letrado, não, eu sou chucro, eu sou Pedro. Pedro, eu te dou o que você não tem, é só me pedir e te esforçar. Esforça-te, tenha bom ânimo, que eu vou te ajudar. Eu derramo talento. Eu lembro quando eu assumi a igreja aqui, a gente tinha o irmão Osmair só, que tinha recém-operado o coração. O Jefferson estava aqui, só que o Jefferson, como trabalhava
uns horários bem complicados na montadora, ele não estava presente assim. E daí eu precisava fazer a reforma na igreja. Falei, o que eu vou fazer, né? Eu tenho que dar um jeito. Eu lembro que hoje o pastor Joarildo é pastor aqui na igreja, mas na época nós trabalhávamos no hospital. Conversei com ele, fui conversando com todo mundo, ele conversou com pessoas da empresa que estavam desmontando, desfazendo, mas eu lembro que tinha algumas adolescentes da igreja. Não sei se hoje aqui eu não estou vendo nenhuma adolescente daquela época, mas, por exemplo, as irmãs da Aline, que estavam aqui, a Kathleen, eu lembro da Fernanda, eu lembro de algumas, que me ajudaram a quebrar um balcão aqui, dando uma arretada, eu e elas, e a gente pegava e enchia os carrinhos, ia tapar os buracos na rua que tinha do lado, aqui em cima, que não tinha antipó. Isso elas não são pedreiras, não eram pedreiros? Eu também não. Mas a gente se virou, e vai se virando, e vai fazendo. Porque o amor faz a gente se virar. Quando a gente ama a nossa família, você vai dar um jeito de trazer o pão para casa, você vai dar um jeito de deixar as coisas em ordem, você vai se esforçar. Quando você fala que ama Jesus, mas eu não sei fazer, você vai buscar. Pedir, dar-se-vos-á. Buscai, batei, e abrir-se-vos-á. São 3 fases, mas de insistência. Filipenses 1,6, aquele que te chamou, te aperfeiçoará até o dia da sua vinda. O tempo passou e o dia da prestação de contas chegou. Que recebeu 5 talentos, estava esgualepado, estava cansado, fadigado, estava abatido, mas não afrouxou o garrão, não fugiu, se aproximou de Jesus. Senhor, me entregaste 5 talentos, toma aqui mais 5 talentos. Eu tenho um alerta também, não se envaideça, não é porque você é bom não é porque nenhum de nós é bom aqui não. O número que eu e você temos hoje, não é nada se não fosse o resultado dos primeiros investimentos que Jesus fez em mim e em você. Então o Senhor fala bem assim para ele, foste fiel no pouco, e agora no muito eu vou te colocar. Terceiro ponto, não é o que você tem nas mãos, ou o número que você tem, mas o que você faz com o que você tem. Então não é o que você tem não, o número do que você tem, a quantidade do que você tem, mas o que você faz com o que você tem. Você está entendendo? Você viu aquelas pessoas que sempre estão precisando de mais alguma coisa para fazer, para exercer uma função? Mais e mais, mas nunca exerce a função. Se eu tivesse um carro, tem um carro daí. Mas se eu tivesse um carro bom, aí tem um carro bom. Mas e se eu tivesse uma faculdade? Tem a faculdade. Mas e se eu tivesse uma pessoa que colabora comigo? Deus converte e faz. Nunca tem para fazer. Está sempre esperando o tempo, sempre arrumando. A hora que eu terminar isso aqui, aí eu vou ter mais disposição. A hora que eu concluir isso aqui, aí vai estar melhor. Porque eu só vou estar mandando aqui, eu só vou estar fazendo ali, aí eu vou poder ter tempo. Não é assim que funciona. O dia que eu... Não é, então, o que você tem, nem um número, mas é o que você faz com aquilo que você tem. É o que você faz com aquilo que você tem. Você pode ter 17 anos, 18, 20 anos. Você pode ter uma limitação física. Você pode ter 80 anos de idade. Você pode ter uma limitação financeira absurda. Mas o que você está fazendo com aquilo que Deus te confiou? Aí que faz a diferença. Abel era pastor de ovelhas. Caim, ele era o quê? Lavrador. Quando o Senhor pediu um culto, os dois aprenderam com o seu pai Adão a entregar um culto a Deus. Quando eles foram entregar um culto, a Bíblia diz que Deus se agradou da oferta de Abel. Por quê? Porque a oferta de Abel, ela não era uma oferta contida, ela era uma oferta completa diante da sua capacidade, era um sacrifício, ele entregou de coração, ele não ficou redicando, ele não ficou com medo. Agora Caim, ele entregou uma medida, meu irmão, retida, e Deus sabe dessas coisas. E o que a Bíblia fala aqui? O que recebeu 1 talento.
ele usa ou ela usa uma máscara de temor para esconder a sua covardia de se posicionar. E o Senhor chama de servo mau e negligente. Primeiro, Deus não daria talento a alguém mau e negligente. Deus não daria um talento para uma pessoa assim. Mas durante a caminhada, a gente, se não vigiar, pode se tornar, os nossos passos, eles podem se tornar maus e as nossas atitudes negligentes. Há pessoas que começaram bem, mas agora andam mal. Jesus passou a noite inteira orando e no seu último ano de ministério, ele chamou Judas para ser um apóstolo. Alguma coisa foi acontecendo ao longo do caminho que perverteu o coração de Judas. E na prestação de contas, o Senhor tira das mãos de um infiel e põe nas mãos de um fiel. Se hoje eu negligenciar o que o Senhor me confiou, Ele me tira. Mas a obra dele não vai parar. E no teu caso também. Eu não posso perder o objetivo dele. Porque o reino dele não pode perder o objetivo, porque ele nos deu uma ordem de expandir o seu reino. E se você ou eu negligenciar essa ordem, você está fora do plano dele voluntariamente, para seguir um plano que não é dele, mas é seu e parece mais cômodo, mas que não passa deste mundo. Mas aos fiéis ele diz: foste fiel no pouco, no muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Mas ao servo infiel, ele diz: servo mau e negligente, tirai-lhe, pois, o talento e dai-lhe o que tem 10. Porque todo aquele que se lhe dará e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quarto ponto que me chama a atenção aqui para finalizarmos: ele virá. Esse Senhor, pode ter certeza que ele virá, mas ainda ele não veio. E hoje é dia que o Espírito Santo te lembrou dos bens que Ele te deu. Ele te lembrou dos talentos que Ele te deu, da capacidade que Ele te deu. Com certeza você é muito melhor do que eu em muitas coisas. Com certeza você é melhor que outras irmãs e irmãos em muitas coisas. Mas carro parado não adianta de nada. Ah, pastor, mas eu tenho um carro aqui, que esse carro, olha a potência desse carro, 5.5, anda que é estabilizador de curva, né? Se adapta ali, para quê? Para andar só 60 por hora aqui. Aliás, Curitiba agora é 50 por hora em várias vias, não é? Para andar. Então, a pessoa vê assim: olha como eu tenho capacidade, eu tenho 200 faculdades, olha como eu tenho dinheiro, olha como eu tenho capacidades de sabedoria e espiritualidade, coisa e tal. Quantos livros que eu já li. Para quê? Para quê? Para apodrecer sozinho ou sozinho? Hoje é dia que o Espírito Santo ele te lembra. Ele te lembra dos bens que Ele te confiou. Para de reclamar. A vida cristã é uma vida de desafios, sim, mas é uma vida que Ele cuida da gente. Porque com Jesus dá certo. Meu irmão, se você não tiver desafio, você não tem provisão. Mente ociosa leva ao erro. O que Israel estava fazendo quando eles construíram o bezerro de ouro? Lembra de Israel lá, quando saíram da terra do Egito? E o que eles estavam fazendo antes de construírem ali o bezerro de ouro? Nada! Isso mesmo! Eles não estavam fazendo nada! Por isso fizeram o bezerro de ouro. O Senhor veio para dar direção para eles ali. Mas se aquele que não se envolve, não se desenvolve. Quando você não preenche o seu tempo com as coisas de Deus, você está entendendo? O inimigo ele vai ganhando espaço. Por isso que esse negócio de dar um tempo é abrir uma brecha. Eu e você, precisamos ir além da informação.
Precisamos de experiências. Se você deixar para fazer depois o que Deus te manda fazer agora, você vai dar tempo do diabo trabalhar. Hoje eu quero convidar você a renovar a sua decisão de amor com Jesus. Talvez, Pedro, você está querendo voltar a mexer com as redes que você lidava antes. Talvez você já está lidando com as redes, meio desanimado, só tem hipócrita, sabe? O povo, as pessoas, minha família, essa vida, o universo. Antigamente sim que era bom, mas Jesus manda te chamar. Ele manda chamar você, porque você é guerreiro de frente de batalha. No ano em que saía os reis, eu lembro quando eu estava bem frustrado ministerialmente. Frustrado. Eu estava magoado, na verdade. Magoado pelas coisas que eu havia presenciado. E eu lembro que quando eu cheguei na igreja aqui, eu não deixei de congregar nenhuma vez. Eu estava na 10ª igreja. E eu lembro que quando eu cheguei aqui, o pastor Ivanildo chegou para mim e falou assim: Carlos, já assume a escola bíblica, já faz isso e aquilo. Falei: pastor, eu estou chegando agora, é melhor eu ir devagar. Falei para ela: esse tipo de coisa desperta ciúme numa pessoa, encrenca, as pessoas não conhecem, eu também não conheço, deixa eu conhecer uns 6 meses aí, pastora. E ela me corrigiu, ela disse: não, porque o reino ele tem pressa, e é importante. Falei: pastora, tudo bem, na medida que eu vou tendo confiança, eu vou ajudando, eu vou fazendo, tomar frente. Eu acho que demorou 1 mês, 2 meses, já estava assumindo jovem já da igreja e fazendo algumas coisas dentro de 1 mês e pouco. Eu era pastor na época também. Mas eu lembro que eu tomei essa decisão de entrar de cabeça, porque eu sempre fui de escola bíblica, sempre fui de estar nos cultos, e envolvido em tudo. Mas eu estava tão machucado, frustrado, que eu acordei num domingo pela manhã, sabe aquele bem Davi? Acordei no domingo pela manhã, minha esposa tinha que pousar na casa da mãe dela, a gente só tinha o Eduardo. Eduardo vai fazer 22 agora. Eduardo tinha acho que 3 aninhos. Estiquei os pés assim no sofá, vou assistir uma televisão, 9 horas da manhã, no domingo. Aí, trocando de canal, tudo meio pifado. Falei: mas que tipo? Aí só tinha um canal que estava chiado, mas dava para escutar uma voz nítida. Eu pensei: que voz agradável, e era de um pregador. E quando eu estava nesse canal, sabe o que o pregador estava falando ali? Você que está sentado nesse sofá aí, você é Davi. Parecia aqueles desenhos, sabe? Você é Davi, homem de frente de batalha. Você que está acomodado, Davi, porque Davi estava acomodado, era para ele estar na guerra, os reis estavam na guerra, mas naquele ano ele se acomodou, com uma desculpa, não importa qual, ele se acomodou, e lá no palácio a Bíblia diz que ele acordou às 2 da tarde, acordou à tarde, e ele foi para a sacada, ele estava onde não era para ele estar, ele viu o que não era para ele ver, e depois ele fez o que não era para ele fazer, e gerou uma série de situações depois, terríveis. Davi, você é guerreiro de frente de batalha. Você está entendendo? Se você não se envolver, não tem vida. Eu encontro pessoas hoje que são tigres de bengala. Eu conversava esse tempo atrás com a família aqui, e nós já fizemos isso e aquilo, desde criança, e o meu pai, e fulano, e ciclano, mas hoje não conseguem parar para escutar uma mensagem, não consegue se envolver na fé, trabalhar em grupos e equipes, porque eu já participei, já tenho experiência, sei como é que é, vamos fazer assim. Você está entendendo? Eu já fui, mas o Senhor quer reconstruir em você esse guerreiro, Ele quer dar brilho a esse talento. Você está entendendo? A sua vida não acabou, pelo contrário, meu irmão, pelo contrário, falta atividade. É a 5ª semana que eu vou para a comunidade terapêutica, e lá se manifesta a casta de demônios, e é expulso. Faz quanto tempo que você não ora e expulsa um demônio? Faz quanto tempo que Deus não cura ninguém através das tuas mãos?
Talvez você nem faz uma visita, ou faz, eu não sei. Mas faz quanto tempo? E aí? Porque eu já fui, já sei. Você é soldado de frente de batalha. Pare de procurar saída que não existe, porque você pode cair em uma armadilha, como talvez já caiu. Você é um número do ministério que Deus te semeou. Desenterre esse talento, porque o Senhor está voltando, e Ele quer te usar, e muito. Se coloque em pé em nome de Jesus. Deus está falando com quem hoje? Com os seus servos, com você, meu irmão e minha irmã. Deus está falando com você, com os seus servos. Por isso, Deus te colocou aqui, como Ele também tem falado comigo. Não esqueça disso, tá? Portanto, Ele vai ungir a tua oração hoje. Ele vai ungir as tuas palavras hoje. Ele vai ungir a tua resposta, porque o que muda uma situação é uma atitude. Ela até pode começar em palavras, mas ela não se resume em palavras. Não se resume em palavras, porque o amor ele é prático. Põe a mão no teu peito assim. Isso. É você e Jesus, meu irmão, é você e Deus. Ele te conhece. Ele te conhece. E é por isso que essas palavras foram entregues hoje. Porque se nós nos justificássemos, julgássemos a nós mesmos, não seríamos corrigidos pelo Senhor. Porque quando somos corrigidos pelo Senhor, é para não sermos condenados com o mundo. E eu vou orar, e você sabe da postura que você tem que tomar, porque Jesus ama muito você. Mas se você não fizer, Ele vai fazer através de alguém. Mas Ele chamou você para fazer algumas coisas. Santo Deus, eu peço que o Senhor venha ungir agora a oração de cada pessoa aqui. O Senhor conhece, meu Deus, o chamado, a unção que derramou sobre cada um. O Senhor sabe, Pai, que aqui ou é um cristão missionário, ou é um impostor. Então, no nome de Jesus, olha esse coração, esse temor, olha esse cristão. E o Senhor sabe medir a prática e a emergência de cada um de nós. Por isso, Pai, eu estou pedindo ao Senhor, acende, Pai, o entendimento, acende, meu Pai, a motivação, acende a direção, se revela essa pessoa através das palavras que foram ditas, Pai, para que saia da zona do conforto. Satanás está tentando acorrentar, Pai, os pés, Satanás está tentando acorrentar, Pai, as mãos, e essa pessoa, como Adão e Eva, estão se escondendo atrás de uma moita de desculpas, de tempo, mas na verdade são as prioridades que estão erradas. O coração já não está mais, por isso o tesouro mudou dessa pessoa. Então, no nome de Jesus Cristo, Pai, Espírito Santo que convence o coração do homem do pecado, da justiça e do juízo, eu peço que o Senhor venha intervir, eu peço que o Senhor venha mudar a realidade, eu peço que o Senhor venha tirar essa sonolência espiritual, esse desânimo, meu Pai, essa falta de planejamento, de envolvimento, esse pessimismo, e que seja colocado por terra esses planos malignos que outrora, meu Deus, outrora amputaram o ministério dessa pessoa durante um tempo, e que isso seja recuperado, que o Senhor venha reformar, Pai, essa pessoa num ministério eterno, num ministério de graça, para que o talento que foi colocado sobre a sua vida venha multiplicar, venha acontecer, porque o Senhor é bom, Pai. E assim, meu Deus, nós estamos ligando aos céus esta oração, em o nome de Jesus Cristo, e todos digam, amém. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente.